Fala aí, galera, tudo beleza? Hoje um assunto muito importante que tem sido cobrado bastante no Enem é esse aí, ó, de migrações no mundo. Então, vamos lá para esse mapinha conceitual esperto aqui pra gente. Primeira coisa, o que vem a ser migrante? Um migrante é uma pessoa que se desloca de um lugar para o outro no planeta. Então, ele vai se deslocar de um local para o outro no mundo. Então, isso é muito importante. Uma pessoa que se desloca de um lugar para o outro. Então, aí, escrito dessa forma. Aí, no nosso mapinha conceitual, aqui a gente vai colocar aquela fonte que eu gosto bastante, o handwriting. Então, esse migrante, ele vai ser uma pessoa que vai se deslocar, mas vai por vontade própria. Então, por decisão própria, é que essa pessoa ela vai acabar por se deslocar. Então, isso aí é muito importante de se frisar, beleza, galera? Por exemplo, os africanos que foram escravizados aqui no Brasil, que vieram escravizados de lá para cá, não são migrantes. Alguns dizem que foi uma migração forçada, mas a gente não pode afirmar isso, porque eles não tiveram a decisão própria de vir, eles vieram obrigados, né? Já vieram como escravos, foram comercializados, né? Como escravos, porque era um costume tribal na África, então eles não eram migrantes. Então vamos colocar esse exemplo aqui, ó. Os escravos que vieram para a América do Sul por volta do século XVII não eram migrantes. E aí a gente tem aquela pessoa que é um refugiado, né? Mas antes disso a gente precisa falar do imigrante e do imigrante. Tem uma diferença. O imigrante vai ser aquele que chega em um local. Em relação a nós, por exemplo, os imigrantes que chegaram aqui no século XIX. Aquele que chega. E o imigrante é aquele que sai do local. Em relação a nós, quais são os imigrantes que o Brasil está exportando? Então, isso aqui são conceitos que são muito importantes. E aqui dentro, nós temos a ideia do refugiado. Porque o refugiado, ele é um imigrante, né? Ele sai do seu local, vai para outro local. Só que o refugiado, ele é uma pessoa que ganha um status especial de proteção. Por lei, é garantido que o refugiado, ele ganha esse status para se proteger, porque ele busca refúgio, ele foge de alguma condição e às vezes vai colocar em risco a vida dele, e ele busca um refúgio. Então ele busca tem garantidas as condições mínimas de sobrevivência. Beleza? Primeira parte aí, então é muito importante da gente lembrar desses conceitos. E a Europa, pessoal, ela se tornou repulsora, ou seja, que expulsou muitas pessoas, em qual período? No século XIX. Então a gente pode colocar aqui no nosso mapa conceitual. Século X e X, século XIX. Por quê? Era um contexto de Revolução Industrial, aconteceu no século XVIII e XIX, a primeira e a segunda Revolução Industrial. Então as indústrias se desenvolveram ali pela Europa de uma forma muito rápida. E aí muita
as cidades cresceram muito rapidamente, mas também, além da melhoria da qualidade de vida que a Revolução Industrial trouxe, ela trouxe também muita miséria e pobreza. Friedrich Engels e Karl Marx descrevem isso nos seus escritos. Eles descrevem as cidades do entorno de Londres, das cidades ali da Alemanha, que cresciam com a Revolução Industrial, e ele descreve as condições insalubres de vida de muita boa parte dessas populações. Então, no século XIX, isso agravou a qualidade de vida. E também algumas tensões e conflitos na Europa, especialmente na Alemanha e na Itália, que se reunificavam, se tornavam ali países. E esse processo de reunificação também, gerando tensões e conflitos, fez com que muita gente fosse embora da Europa. No século XX, início do século XX, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, que também expulsou muita gente, milhões e milhões de pessoas. No século XIX, o Brasil era um grande produtor de café. No século XIX e início do século XX, até a crise de 29. Então, o Brasil era o país que, na época, era bem visto no mundo. Todo mundo achava que o Brasil ia ser uma grande potência. Pela questão do café. Café era menina do ouro do Brasil, né? Era menina dos olhos, né? Perdão. Tinha essa importância enorme. Então, muita gente, especialmente imigrantes italianos, acreditavam que viriam para o Brasil ganhar muito dinheiro com café. E o governo também oferecia essas condições e para esses imigrantes, fazia esse marketing, né? Então, muitos vieram para cá nesse século XIX. Então, no século XIX, em um contexto de pobreza e miséria na Europa, Revolução Industrial. E também conflitos e tensões, como a Primeira Guerra. Aqui já no século... Eu já vou colocar ali em cima. Século XIX e início do XX, para a gente contextualizar essa parte da Europa sendo repulsora. Foram milhões e milhões e milhões de pessoas que vieram para a América nesse período. Então, pessoal, a Europa ela passa a ser atrativa quando? No pós-Segunda Guerra Mundial, porque ela é reconstruída, o Plano Marshall, que destina milhões de dólares para reconstruir a Europa Ocidental, a Europa do Oeste, Alemanha, França e Itália e parte do Reino Unido, que passou pelo conflito, foram bombardeados, destruídos, e ela começa num grau de estabilidade também, a construção de blocos econômicos, a sementinha da União Europeia ali, com o Tratado do Carvão e Aço, lá no início, nos anos 40, ali no fim dos anos 40, perdão, fez com que a Europa começasse essa estabilidade econômica, e aí se torna uma região de crescimento econômico. E aí muita gente, principalmente imigrantes das ex-colônias africanas, ex-colônias europeias da África, do século XIX, né, do neocolonialismo, passam a imigrar para a Europa. No caso, emigrar saindo de lá, mas imigrar chegando na Europa. E aí, na África, estavam passando por guerras civis, guerras por independência, e guerras até que algumas que se intensificaram, e até hoje existem muitos desses conflitos. Então, muitos africanos foram para das ex-colônias, foram para sua metrópole, né? Podemos dizer assim. E também do leste europeu, algumas regiões de conflito, como a região dos Balcãs, que era dominada pelo Kosovo, e aquela repressão ali dos povos, que muita gente também do leste europeu saindo. E nos anos 80, muita gente do leste europeu, na época do fim do bloco soviético, que deixou o leste europeu numa condição de pobreza. Então a Europa passa a ser atrativa nesse período. Então a Europa ela já foi repulsora, como vimos aqui em cima, e já foi atrativa, como estamos vendo aqui embaixo. E aí a situação ela também muda. Os Estados Unidos hoje em dia, nos dias atuais, os EUA recebem muitos imigrantes, e são muitos imigrantes do mundo inteiro. Isso vem em parte por causa do American Way of Life. Todo mundo sabe, é o modo de vida americano, propagandeado por Hollywood,
todo mundo acha que vai ser muito bom viver lá no modo de vida dos Estados Unidos e acaba se destinando a essa região. O American Way of Life, que era a ideia de que a vida é melhor. De certa forma por consumo, você ganha em dólar, é a maior economia do mundo, então isso é realmente muito bom. De onde vêm esses imigrantes? Em sua maioria latinos, não só mexicanos, mas da América Central, principalmente da América Central, países muito pobres como Guatemala, Honduras, Belize, México também, e também da América do Sul, mas em um pouco menor de número, mas muita gente vai. E também de outras partes do planeta, como da Ásia e tudo mais. A gente vai ver um mapinha aí que demonstra isso. Depois nós vamos colocar esse mapinha aqui no nosso mapa conceitual, beleza? Deixa eu fazer a edição aqui então. Bom, e o que a gente percebe aqui nesse mapa? Esse mapa, ele mostra a região dos Estados, mostra os Estados Unidos e a recepção de imigrantes. E aí a gente percebe que a cor marrom é a maior, contém a maior concentração de imigrantes da América Latina. E você vê que nos Estados Unidos como um todo, né, marrom aqui, tem uma grande concentração de imigrantes latinos. E aí você percebe o quê? Primeiro ponto que a gente tem que notar nesse mapa. Na Flórida, que vem aqui da região das Bahamas e de Cuba, principalmente, de algumas ilhas aqui, e aqui ao longo da fronteira com o México, estados do Texas, Novo México, Arizona e Califórnia, Nevada, também tem um grande número de imigrantes. Isso daqui causa bastante problema nos Estados Unidos, né? Trump fala direto aí sobre essa questão dos imigrantes. E aí, essa concentração de imigrantes é alta aqui, lembrando que existe um muro até mais ou menos aqui, ó, quase a metade da fronteira do Novo México com o México. Nessa região já existe um muro e o Trump vem terminando ele. E aqui o Rio Grande também é uma porta de entrada de imigrantes latinos, não são mexicanos, latinos, como a gente viu de boa parte das regiões da América Latina aí. E aqui eu destaco também nessa região e aqui no estado de Washington, mas especialmente aqui na Califórnia, um grande número de imigrantes asiáticos. Esses asiáticos vêm trabalhar aqui porque aqui se concentra o Vale do Silício e uma grande quantidade de empresas da área de informática, de robótica, de tecnologia. E os asiáticos vêm para cá com grande qualificação profissional trabalhar nessa área. Então, esse mapa é muitíssimo importante, tem bastante informação para a gente. Beleza? É isso aí, galera. Esse tema é extremamente importante. E num outro vídeo eu vou gravar aqui sobre a questão da crise migratória pós-2010, dessa década de 2010 a 20, que atinge a Europa. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixe seu comentário para caso de dúvidas, sugestões, e se quiser um mapa conceitual, pode entrar em contato comigo, deixe seu e-mail que eu mando para vocês. Beleza, galera? Até mais. Tchau, tchau.